Olá, pessoal. Vamos aqui fazer exercícios para prepará-los para o exame final. Então, vamos seguir aqui com o projeto de exame final unificado. Primeiro exercício. Analise cada sistema de forças e responda qual é a direção, o sentido e o modo da força resultante. Então, no primeiro, você tem o F1, F2 e F3, são vetores de mesma direção e mesmo sentido. Então, é só somar os módulos. Então, o F1 tem 3 newtons, o F2 4 newtons e o F3 5 newtons. A soma dá 12 newtons. Esse é o valor do módulo do vetor resultante. Mas a pergunta é direção, sentido e módulo. Então, a direção é horizontal, o sentido é para a direita e o módulo 12 newtons. Já no item B, você pode perceber que você tem dois vetores para a direita, o F1 e o F3. Você vai somar, porque eles têm a mesma direção e sentidos. E no sentido oposto, nós temos o F2, então temos que subtrair. Então vai ficar 3 mais 5 menos 4. 3 mais 5 dá 8 para a direita e 4 para a esquerda. Então, ganhou o vetor de 8 para a direita. Então, a resultante, né, vai ser um vetor de direção horizontal para a direita e módulo 4 newtons. Outro exercício. Você já escutou a frase "a união faz a força". Se tomarmos ao pé da letra, a frase conceitualmente correta seria que a união pode aumentar a intensidade da resultante. Os amigos da imagem a seguir estavam passeando quando o carro pifou. Responsáveis preferiram empurrar o carro até o acostamento até antes de ligar para pedir ajuda. Ao empurrar o carro, as três pessoas aplicam forças para ajudá-lo a se movimentar, todos na mesma direção do eixo longitudinal do carro e no sentido a favor do movimento. O rapaz de óculos à esquerda aplica força de 300 newtons. O que está à direita aplica força de 400 newtons. E o do meio aplica força de 150 newtons. Além dessas forças, há ainda aplicados no carro o peso e a normal, ambas de intensidade 15.000 newtons. Como o carro não está freado e nenhuma marcha está engatada, a intensidade do atrito aplicada nele pode ser desprezada, uma vez que é comparada com a intensidade das demais forças aplicadas. A. Represente no esquema a seguir as forças aplicadas no carro. E B. Calcule a resultante dessas forças. Então, no item A é para a gente desenhar. Então, peso vertical para baixo, 15.000. Normal, reação do apoio para cima, 15.000. Então, esse carro nem afunda e nem sai flutuando, certo? Então, a normal tem que equilibrar a força-peso. Agora, você tem a força do rapaz da esquerda de 300, o da direita de 400 e a do meio de 150. A resultante ela é calculada com Rx mais Ry. O Rx, você tem 300 mais 400 mais 150, que dá 850. Em Y, a normal e o peso se equilibram, ou seja, cancela o efeito uma da outra. Então, aí você tem zero. Então, a resultante é apenas a resultante na direção X, que vale 800 newtons. Tá? Então, se quiser saber o sentido, e a direção é horizontal, o sentido, no caso aí, para a direita. Beleza? Agora, os módulos dos componentes ortogonais do peso P e do corpo valem 120 e 160. Pode-se afirmar que o módulo de P é. Então, o que seriam essas componentes ortogonais? Componentes ortogonais são forças perpendiculares. Então, quando um corpo está deslizando numa rampa, você costuma decompor o peso em suas componentes. A tangente ao plano e a perpendicular, que seria a normal em relação ao plano inclinado. Certo? Então, seriam duas componentes ortogonais da força-peso. Uma vale 160, a outra vale 120.
Aqui a gente tem que usar Pitágoras, porque elas formam 90 graus, tá? E aí você pode perceber que tem um triângulo retângulo. Então, 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. O 120 é um cateto, 160 é outro cateto. Então, o que é o Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, agora a gente soma os quadrados dos catetos e tira a raiz, que vai dar 200 newtons. Beleza? Alternativa B. Então, só para quem ficou na dúvida, ortogonal significa perpendicular. Perpendicular significa 90 graus uma força em relação à outra. Se a gente rodar esse triângulo, a gente vai perceber que PY e PX são perpendiculares, como a própria força diz, e formam um triângulo retângulo aí, entre P, PY e PX. Um triângulo retângulo, né, você tem o teorema de Pitágoras, que relaciona o lado maior, que é a hipotenusa, aí você tem os outros dois lados que são menores, tem o cateto maior e o cateto menor. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: a ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. E é só aplicar isso aqui no problema, tá bom? Então, quem estava com dúvida na matemática do triângulo retângulo, tem aqui uma explicação. Beleza? Espero que tenha entendido. Agora, número 4. Esse aqui é sobre velocidade média. Ao passar pelo marco do quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com as instruções: abastecimento com a inscrição. Abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em km por hora de... Então, assim, ó, se você não lembrar da fórmula da velocidade, é só olhar para a unidade que ele pediu, pessoal. Quilômetros por hora. Então, em cima, né, na divisão, você vai ter que ter quilômetros, distância. E embaixo, dividir pelo tempo, mas tem que estar em horas. Então, só para lembrar, quanto o carro anda? É o ΔS, certo? Ele saiu do 200 e foi até o 245. Como é que a gente faz a conta? Aonde chegou, menos da onde saiu. Temos 45 quilômetros. Num tempo de 30 minutos, que equivale a meia hora. A velocidade é ΔS sobre ΔT. Mas se você não lembrar, é só olhar para a unidade, né? Quilômetros por hora. Então, 45 quilômetros, certo? Você não pode colocar 30 minutos. São meia hora. Fazendo essa continha, multiplicando por 2 em cima e embaixo, ou por 10, né, para tirar a vírgula, aí você vai estar habituado a fazer essas contas, você pode fazer que fica mais fácil. Então aqui, multiplicando por 2, vai dar 1 embaixo e vai dar 90 em cima. Vai ficar 90 km por hora. Alternativa B. Agora, uma quinta questão que envolve energia aqui, tá certo? Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com uma determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou em potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que forneceu a maior quantidade de energia às amostras, cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo, forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo, cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente, ou forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Então, puxa vida, professor, o que é? Não entendi nada. É fácil. Como é que você classifica o micro-ondas? Com relação à potência. O que é potência? Certo? É o quanto forneceu de energia por unidade de tempo. Então, onde está isso aqui? Na alternativa C. Vamos entender melhor. A potência é energia sobre tempo. Joule por segundo, que é o watt. Certo? Então, quanto mais energia num tempo menor,
maior é a potência desse micro-ondas e melhor ele é. A mesma coisa com o carro, tá certo? Quanto maior a potência, né, você fala, ó, esse carro aqui tem uma potência enorme, né, ele corre muito. Então, o que significa? Que ele pode ir de 0 a 100 km por hora num tempo menor. Então, tudo que envolver potência é dessa maneira que você vai interpretar. Beleza? Outra coisa, geração de energia elétrica. Né? Nas usinas termoelétricas, a transformação de energia térmica em elétrica. Na geração a partir da hidrelétrica, a conservação da energia elétrica se dá, a conversão para a energia elétrica se dá primariamente a partir da energia potencial gravitacional, que é a gente constrói a barragem para que a água adquira uma certa altura, adquirindo altura, energia potencial gravitacional, que depois é transformada em energia cinética que move a turbina. E a turbina gira o gerador, que acaba gerando energia elétrica, certo? Então, primeiro, numa hidrelétrica, a gente tem a energia potencial gravitacional. Então, aqui é bom fazer os exercícios, dar uma lidinha na apostila, na parte de conservação de energia, conversão de energia, tá bom? Então, a alternativa correta é a B, energia gravitacional da água nas represas. O que é uma força centrípeta? A força centrípeta, na verdade, a força resultante centrípeta, é a força que provoca mudança na direção do vetor velocidade, obrigando o corpo a fazer uma curva. Essa força é perpendicular ao vetor velocidade e aponta para o centro da curva que tangencia a trajetória. Como assim, professor? Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Então você tem aqui ó, a tração no fio e um bloquinho que gira em cima da mesa. Você dá um peteleco, ele fica girando em torno desse fio. Então a tração faz o papel da resultante centrípeta. Tá? Ela obriga o bloquinho a ficar nessa curva, nessa trajetória circular. Um carro numa trajetória circular, quem é o responsável pelo corpo fazer a curva? É a força de atrito. Então a força de atrito dá origem à resultante centrípeta. Já numa lombada, a gente tem o peso e a normal, e a lombada é para baixo. Então você tem aqui o seguinte, o peso, né, tem que ser maior que a normal para que o corpo acompanhe a curvatura dessa trajetória. Então, nesse caso, a força resultante centrípeta é peso menos a normal. E como eu falei, a circunferência que tangencia a trajetória, aponta para o centro. Então, a força resultante centrípeta tem origem na diferença entre o peso e a normal. Beleza? Agora, como as forças normal e peso se estabelecem nos casos lombadas e valetas, ou depressões, né? Então, no caso 3, como a gente comentou, você tem a força, né, resultante que aponta para baixo, né, para o centro da curvatura. Então, você tem peso menos normal. Já numa lombada, né, numa valeta ou depressão, a curvatura é para cima. Então, o corpo tem que ser jogado para cima. Então, você tem que, a normal, tem que ganhar do peso, né, porque ele está sendo jogado para cima, e a força resultante aponta para o centro da curva, que tangencia a trajetória, que está apontando para cima, tá bom? Então, nesse caso, a resultante é formada pela normal menos o peso. Ah, e a força normal é a reação da pista sobre o carro. Então, pessoal, vamos aqui fazer 2 exercícios de força centrípeta. Determina a intensidade da força normal que a pista exerce sobre o carro de 1000 kg que atravessa uma lombada de raio 100 metros com velocidade de 30 metros por segundo. Considere a seleção da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A reação da pista é a força normal, tá bom? Então vamos lá. Tem a lombada, o carrinho, o peso e a normal. Como essa curvatura é para baixo, o peso é maior que a normal, que ele tem que descer a curva. Então a força resultante aponta para o centro. Então é peso menos a normal. Beleza? Então como que escreve a força resultante? Centrípeta, mv² sobre r. Força peso, m vezes g. E a normal é n. Então, fazendo as continhas, você tem aí 9.000
de força resultante centrípeta, peso 1.000 e a normal que está faltando. Então, isolando aqui, vai dar 10.000 menos 9.000, a normal vale 1.000 newtons. No segundo caso, você tem uma depressão. A curvatura é para cima, então o carro vai subir. Então, a normal, que aponta para o centro, tem que ser maior que o peso. Então, a força resultante centrípeta agora é normal menos o peso. Força resultante centrípeta, mv² sobre r. Normal e o peso, que é mg. Substituindo os valores, né, a gente tem que 50.000, que é a força resultante centrípeta, é igual a normal menos o peso. Fazendo a continha, a gente tem que a normal é 58.000 newtons. Em um recipiente de formato em U, foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo, que não se misturam. Após haver o equilíbrio do sistema, as alturas das colunas de água e óleo, a partir de um determinado referencial, foram determinadas sendo 100 milímetros para o óleo e 70 para a água. Sabendo que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, determinem a densidade do óleo. Então, o que é esse referencial aí? É essa linha, ponto A e ponto B. O que acontece? A pressão nesses pontos é a mesma, porque abaixo desse ponto A e ponto B só temos água. Então é como se fosse uma balancinha hidrostática, tá bom? Então a pressão da coluna de água para ir para cima é menor do que a do óleo. Por que a do óleo é maior? Porque a densidade dele é menor, tá? Então vamos ver, ó. Densidade da água, a pressão é dGH. Então você pode cortar a aceleração da gravidade e você vai ficar com a densidade da água, que é 1.000, a altura de água, que é 70 milímetros, densidade do óleo e 100 milímetros da coluna de óleo. Ah, professor, mas não precisa mudar aí para metro, para centímetro? Não, não precisa, porque olha só, você vai cortar milímetros dos dois lados. Então, quando você coloca unidade, você acaba percebendo essas coisas e se enrola menos com as unidades. Fazendo as continhas, né, vai sobrar 70.000 de um lado dividido por 100. E isso vai dar 700 kg por metro cúbico. Alternativa D. Então, esse aqui foi um probleminha de hidrostática, tá? Então, é muito importante vocês darem uma atenção para esse tipo de problema, né? Pois a gente vai cobrar esse tipo de exercício aí no exame. Ó, mais uma vez. Então, agora é dado uma listinha com as substâncias, né? Então tem um líquido desconhecido e tem a tabelinha. A gente tem que descobrir qual é a densidade dele, olhar na tabela e descobrir qual é o elemento desconhecido. Beleza? Então o problema ele vai falar que está emitido, e aí você tem o álcool. Então, como é que a gente vai fazer? Ponto A e ponto B de novo. Pressão no ponto A igual a pressão no ponto B. De um lado você tem álcool, do outro você tem o líquido desconhecido. Corta o G, a densidade do álcool, olhando na tabela aí, é 0,79, a altura de álcool é 0,27 metros, né, ou 27 centímetros, e a densidade do líquido é o que a gente quer saber. E a altura da coluna do líquido desconhecido é 0,237, né? Seriam 23,7 centímetros. Mas vamos deixar assim mesmo, vai cortar metro com metro, né? A densidade a gente sabe que está em grama por centímetro cúbico. Fazendo a continha aí, ó, a gente chega no 0,9. 0,9 na tabela é o benzeno, que seria a alternativa E, tá? Então, bem facinho aí esse tipo de exercício. Agora, de energia e potência, né? Então, a potência de um aparelho elétrico corresponde ao consumo por hora de uma certa quantidade de energia. Um aparelho de potência 2 kW, ou 2.000 watts, ou watts, ficou ligado durante 2 minutos. Então, a gente vai ter que passar para a hora aí, hein? Desprezando perdas de energia térmica nos fios de ligação, qual a quantidade aproximada de energia consumida por esse aparelho nesta situação? Então, a gente está dando a fórmula, que a potência é energia sobre tempo. Então, se eu quero saber quanto de energia, eu vou usar
vou inverter potência e vou multiplicar pelo tempo. 2 kW em 2 minutos. Opa, mas tem que passar para hora. Para passar para hora é só dividir por 60. Então vai ficar 2 kW, 2 dividido por 60 de hora. Isso vai dar 1/15 de quilowatt-hora, que é aproximadamente 0,067 kWh. Como ele falou que era o consumo de energia por hora, então a gente deixa em kWh. Beleza? 14. Uma residência tem como média de consumo de energia elétrica 300 kWh. Como uma medida de economia desse valor, os moradores dessa residência decidiram diminuir o tempo de banho de cada um de 20 minutos para 15 minutos por banho. Sabendo que existem 3 moradores nesta casa e que cada um toma banho, um banho por dia, o valor de energia economizado em kWh durante um mês é de, e dada a potência aí do chuveiro, que é 3.000 watts, ou 3 kilowatts. Então, você tem o 300 kWh a energia consumida, mas você tem banhos de 20 minutos que passaram a ser 15. 3 moradores e um banho por dia. A potência do chuveiro, 3.000 watts ou 3 kilowatts. Então, como é que vai ficar? A energia economizada vai ser a energia que gastava antes, tomando banhos de 20 minutos, com a energia do depois. Tá? Então, você tem 3 pessoas, tá certo? Você tem a potência de 3 kW, 3 pessoas tomando banhos de 20 minutos, que é igual a 1/3, vezes 30 dias. Fazendo essa primeira continha, a gente obtém 90 kWh. Aí, quando eles passaram a tomar banhos de 15 minutos, você faz a continha. 3 kWh, 3 pessoas, 15 minutos dividido por 60 para passar para a hora, e vezes 30 dias, que é mensal, né? Então, nesse segundo plano deles, de tomar banho de 15 minutos, o consumo cai de 90 para 67,5, que dá 22,5 kWh, e a alternativa correta é a A. Outra maneira de pensar é o seguinte: se eles diminuíram 5 minutos de banho, essa diferença vai ser a energia consumida. Então você pode fazer direto, de 20 para 5. Então 5, fazendo a continha, 3 kW, 3 pessoas, 5 minutos por pessoa, né? E dividir por 60 para transformar em hora, vezes 30 dias. Isso vai dar uma continha que é o 22,5, que é a mesma coisa. Então aqui é mais fácil fazer assim, né? Então é só pensar. Tomava banho de 20 minutos, passou a tomar banho de 15. Quanto que economizou? 5 minutos. Então, nesses 5 minutos, quanto de energia economizada? 22,5 kWh. Beleza? E esse exercício aqui caiu na prova do começo do ano, na P1. E só para chamar atenção também, resultante de forças. Então você tem a meninada aí do lado esquerdo e a meninada do lado direito. Do lado esquerdo, eles fazem força de 10, 15 e 30. Parecido com aquele primeiro exercício lá, né? E o pessoal do lado direito é 40, 15 e 5. O que a gente vai fazer? A resultante tem o pessoal do lado esquerdo, né, estão em sentidos opostos, então você tem a subtração das resultantes aí. Então a resultante do lado esquerdo é o 30 mais o 15 mais o 10. E a resultante do lado direito é o 40 mais o 15 mais o 5. Então você tem resultante para o lado esquerdo de 55 e para o lado direito de 60. Tá certo? Então, como o lado esquerdo, o lado direito é mais forte, então aqui ficou com o sinal deles, tá certo? Então é o lado direito mais forte. Vai puxar para onde? Para o lado direito. O módulo é de 5 newtons para a direita, certo? E a força também é horizontal. Beleza? Espero que tenham entendido. Boas provas. Até mais.